Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do passo a passo para que a gente se torne um cientista de dados, tá? Antes da gente continuar, se vocês curtiram o vídeo, dão um joinha, se não curtiram pode dar um like, não se esqueçam de se inscrever no canal para que vocês recebam as notificações de novos vídeos que a gente vem postando aqui, beleza? Vamos lá. Eu tenho um PPT aqui e aí é em cima deles que a gente... em cima desse PPT que a gente vai discorrer sobre esse assunto. Mas vamos lá. E o que eu vou mostrar aqui para vocês sobre esse passo a passo é o que, na minha opinião, certo? Na minha opinião, eu acredito que seja o necessário para que você se torne um cientista de dados. Porém, essa é uma opinião minha, tá? Então, você pode ver aí um outro conteúdo de uma outra pessoa, ele colocando uma opinião totalmente diferente da minha. Essa aqui, por isso que eu reforço isso, que isso é uma opinião minha, outras pessoas podem ter uma opinião totalmente diferente, beleza? Mas vamos lá. Primeira coisa, as habilidades de um cientista de dados. Então vamos lá, o cara tem que ter um conhecimento um pouquinho técnico, certo? Ali minimamente de um sistema operacional, um dos três principais, né, pelo menos. Programação, tem que saber alguma linguagem de programação aí, isso daí é mandatório, você precisa saber linguagem de programação. Java, Scala e tem várias outras. Banco de dados também é aquele que você precisa ter. Você precisa ter esse conhecimento de banco de dados, minimamente um daqueles que existem, né? Big Data, você vai precisar ter esse conhecimento também de Big Data. Não é profundo em todas as ferramentas de Big Data, mas pelo menos entender como é que funciona o conceito de Big Data, tá? Carro-chefe do Big Data aí, quando se fala de Big Data, vocês vão ouvir falar de Hadoop. Então, se você souber Hadoop, ótimo. Você já está ali na escala mais alta. SQL, NoSQL, banco de dados NoSQL, certo? Banco de dados não estruturado e banco de dados transacional, SQL ali, tá? Matemática e estatística, você vai precisar saber isso também. Você vai precisar ser um expert em matemática e estatística? Não, não precisa ser um expert nisso. Porém, você vai precisar saber, tá? Machine Learning. Machine Learning, pessoal, ali dentro vai entrar também junto com a matemática e estatística. Na verdade, se você for parar para pensar no sentido ali, a tradução da palavra, aprendizado de máquina, ou seja, os algoritmos estatísticos no qual esse algoritmo com o dado que eu tenho, com o volume de dados que eu tenho, ele consegue extrair insights ali e esse algoritmo que eu tenho colocado para dado deploy ali, ele consegue ir aprendendo conforme o volume, conforme eu vou adicionando mais dados ou conforme o volume de dados que eu tenho ali, beleza? Quando você fala de machine learning, você geralmente hoje em dia, tá? Vocês vão ouvir muito dessas principais linguagens: R, Python e SAS, tá? Eu acredito que sejam as três principais linguagens para quando você está falando de machine learning, né? Você trabalhar com analytics aí também, tá? Negócio, um cientista de dados precisa saber de negócio, ou seja, ele é o tipo de pessoa que vai conversar lá com o CIO, entender o que ele precisa, levar isso para a equipe e ver se isso faz sentido. E daí desencadeia uma série de reações que é de coleta de dados para viabilizar aquela visão que o CIO da empresa pode ter tido. Beleza? Então, o cientista de dados ele precisa ter visão de negócio, ele precisa entender de negócio também, tá? E, claro, saber apresentar e visualizar os dados. Apresentar os dados, pessoal, assim, não basta somente você simplesmente fazer uma coleta de dados, tratar esses dados, criar um modelo em cima desses dados, dar um deploy dele, se você não consegue fazer uma apresentação daquilo que você está apresentando, certo? Você defender aquele estudo que você fez, ou aquele modelo no qual você desenhou. Aquilo que aquele modelo está propondo a resolver, você tem que saber explicar aquilo, apresentar aquilo. Então, claro que um cientista de dados também precisa saber fazer uma apresentação, certo?
e visualizar os dados. Vamos lá. Sistemas operacionais, tá? Minimamente você precisa saber um desses daqui. Se você sabe mais de um, tá ótimo, certo? Computação em nuvem, que eu adicionei aqui. Por que eu coloquei isso? Porque, pessoal, embora nós temos hoje os nossos SO que a gente consegue trabalhar com de várias maneiras, né, com estatística, criando o algoritmo de machine learning, os nossos recursos locais são limitados, acabam sendo limitados, porque pode ser que eu precise rodar um algoritmo lá de redes neurais e, cara, e a minha máquina não tem suporte para isso. Como é que eu faço? Então, hoje, a nuvem, com computação em nuvem, a gente consegue transcender. Nossa, essa foi longe, hein? Ó, eu consigo passar por cima desse problema, tá? Então, uso o recurso da nuvem, faço o processamento do volume de dados que eu tenho lá, com a quantidade de recurso que eu precisar, simples assim, tá? Conceito de nuvem, a gente grava um vídeo falando sobre isso, acho que a gente já até tem vídeo no canal falando sobre nuvem, tá? Mas vamos lá. Isso aqui é SO, tá? Windows, Mac, Linux. Em alguns casos, algumas pessoas dizem que o Linux, para que você trabalhe com machine learning, é o melhor sistema operacional, tá? Melhor do que o Windows ou Mac. Enfim, eu não vou dizer que o Linux é o melhor. O melhor é o que você consegue trabalhar e o que você se sente confortável e que você consegue desenvolver as suas tarefas, tá? Esse é o melhor para você, tá? Não importa se o sistema operacional é Linux ou é o Windows. O que você vai ter entre esses sistemas operacionais entre algumas tecnologias, dependendo da tecnologia que você vai usar, é questão de compatibilidade. Tem coisa que só funciona no Linux e outra que só funciona no Windows, outra no Mac. Só essas questões, tá? Linguagem de programação, como eu disse, você precisa ter os conhecimentos de linguagem de programação. Python, R, Scala, SAS, Java, MATLAB, Julia, C e C++. Você precisa saber tudo isso? Não, você não precisa saber tudo isso, tá? Pelo menos se você souber uma ou duas ali, ótimo, tá? Mas vai entrar dentro de um ponto que é importante. Dependendo da vaga na qual você está se inscrevendo, o processo no qual você vai participar, as exigências vão mudar, certo? A exigência vai mudar. Então pode ser que para uma vaga eles estão exigindo que eu saiba SAS para trabalhar com modelos, outra R, outra Python, Julia, Scala, entendeu? Vai depender muito. Vocês vão ver em algumas vagas eles pedirem basicamente tudo isso daqui. Cara, assim, pode ter pessoas que têm o skill de todas essas linguagens, tá? Eu particularmente acho bem difícil, mas não acho impossível. Mas assim, acho que minimamente você ter uma ou duas dessas linguagens que estão aqui, acho que já é o suficiente. Banco de dados relacional. Então ali você precisa saber a linguagem SQL, obviamente, e minimamente um dos bancos de dados mais conhecidos, né? Oracle, Postgre, MySQL, o Teradata, o SQL Server ali. E hoje a gente consegue trabalhar com todos, inclusive com banco de dados em nuvem, que é o que está aqui, né? E aí a gente não precisa usar o nosso ambiente on-premise se a gente começa a usar mais cloud. On-premise e cloud, on-premise é o nosso ambiente local, que eu tenho dentro de casa. E aí tem a cloud, né, que a gente chama, e lá dentro tem o conceito de nuvem privada e nuvem pública, tá? E aí depois eu vou gravar um vídeo falando sobre nuvem e a gente entra dentro desses conceitos. Beleza? Quando a gente vai para banco de dados não estruturados ou NoSQL, a gente vai ter isso daqui. Hadoop, certo? Vocês vão ouvir falar de Hadoop por causa do Big Data. O Big Data ele cresceu muito. E conforme o Big Data foi crescendo, essa profissão de cientista de dados foi se promovendo também, porque precisava de alguém que conseguisse pegar essas informações não estruturadas que a gente tem ali dentro
e trabalhasse de forma científica e transformasse isso em valor, tá? Então, assim, esse fluxo se deu justamente por causa do Big Data. E quando você fala de Big Data ali, começa a falar de Big Data, você sempre vai esbarrar lá dentro do Hadoop. Tá bom? Então eu coloquei aqui uma imagem de dois tipos do ecossistema Hadoop. Ele na sua forma de framework aqui com todas as suas camadas, tudo que você poderia ter ali dentro do Hadoop, que você tem dentro do Hadoop. E também ele dentro de uma outra estrutura, que aí é a estrutura como você vai montar o Hadoop ali dentro, pessoal, vai depender muito do que você está trabalhando ali dentro da tua empresa, certo? Da sua necessidade. Então vamos lá. E aqui, ó, é bom você saber, pelo menos você vai precisar saber uma dessas tecnologias de banco de dados NoSQL. Você precisa compreender pelo menos como elas funcionam. Sendo as mais conhecidas aqui, né? MongoDB, Redis, tem o Cassandra aqui, o HBase, a Apache HBase que está dentro do Hadoop aqui, beleza? Então, você saber um banco de dados NoSQL, Neo4j ali também é muito conhecido. Você saber uma das tecnologias de banco aí, NoSQL, também é um dos requisitos necessários para que você seja, né, um cientista de dados. A implementação disso não fica por sua responsabilidade. É legal você saber como que implementa um banco de dados desse? Sim, porém, essa é uma tarefa para o engenheiro de dados, que já é uma outra camada, né? Engenheiro de dados ali, ele sempre vai trabalhar em parceria com o cientista de dados. O engenheiro é o cara que vai preparar o ambiente, deixar disponível todas as tecnologias necessárias para que o cientista de dados consiga consumir, né, as informações, consiga fazer a leitura desses dados, tá? Então vamos lá. Matemática e estatística. Claro que você vai precisar saber isso, porque modelo, quando você está modelando, está criando lá um modelo estatístico, tem ali todas as fórmulas que estão ali por trás, tem algumas pessoas que trabalham um pouquinho mais ali a fundo, que é pegando... muitas vezes você precisa criar um modelo no qual você não tem nenhum pacote pronto dentro de uma linguagem, então você precisa pegar e criar você mesmo lá o seu pacote, né, para você conseguir desenvolver aquele modelo, e aí entra um conhecimento um pouco mais aprofundado dentro da matemática e estatística, tá? Porém, se você não tem esse conhecimento tão aprofundado na matemática e na estatística, se você entende como os modelos funcionam e qual modelo escolher quando você está trabalhando com os seus dados, quando você vai trabalhar com predição, qual modelo você deve escolher, já ótimo, é muito bom. Machine Learning. Isso aqui é uma definição da IBM, tá? Do que é o Machine Learning, né? Que é uma tecnologia onde os computadores têm a capacidade de aprender de acordo com as respostas esperadas por meio de associação de diferentes dados, os quais podem ser imagem, números e tudo que essa tecnologia possa identificar. Machine Learning é um termo em inglês para a tecnologia conhecida no Brasil como aprendizado de máquina. Tá. Isso daqui envolve dentro do Machine Learning, quando você está trabalhando, você entra lá dentro da camada de NoSQL, dados não estruturados, estou falando, imagem, textos, análise em cima de textos, músicas, arquivos, qualquer coisa, tá? O algoritmo no qual você vai colocar por trás ali para processar, para que ele aprenda com os dados no qual ele está coletando, vai depender muito do trabalho no qual você tem. A gente já deu um exemplo aqui no vídeo que a gente falou da ciência de dados, né? O que é a ciência de dados, sobre aquele exemplo do Netflix, as recomendações que ele faz lá automaticamente de acordo com a seleção de filme que você faz. Tem um algoritmo de machine learning ali rodando por trás, certo? Se você é um cientista de dados e está trabalhando dentro desse projeto no qual é propor filmes para as pessoas, provavelmente você vai saber qual que é o modelo estatístico que está rolando ali por trás, tá? De recomendação. Nem sempre, não pense que um cientista de dados é o cara que vai fazer tudo sozinho. Não, ele não vai fazer tudo sozinho. Ele não vai pegar um projeto e simplesmente trabalhar, esse exemplo eu falando da Netflix, o cara vai fazer tudo sozinho. Não, é uma equipe de cientistas de dados que trabalham juntos, cada um vai trabalhar dentro de um papel ali dentro da ciência de dados, certo? E eles vão desenvolver isso,
beleza? Não é uma pessoa só para fazer tudo. Isso até mesmo dentro do Nubank, Nubank, eu poderia usar ele como exemplo. Ele tem uma cultura data-driven, né? Que é tudo dirigido, todas as respostas que ele tem, ele é tudo voltada para os dados, né? Então, toda a resposta que ele dá é tudo baseado nos dados que são coletados, nos dados que na qual eles estão analisando. Portanto, eles têm uma cultura de que os cientistas de dados têm acesso a toda a informação, ou seja, que é para justamente eles darem uma resposta respaldada nos dados no qual eles têm, certo? Não por suposição, não por feeling, por nada dessas coisas, simplesmente eles dão a resposta com base nos dados que têm. Beleza? E aqui, quando se fala de machine learning, as linguagens de programação assim, que são carro-chefe para isso, que são mais utilizadas, são essas três: Python, R e SAS. Beleza? Negócio, como eu havia comentado lá no início, você precisa ter esse feeling de negócio, você precisa traduzir ali o que está saindo do modelo, o que está saindo dali daquela acurácia daquele modelo, você precisa traduzir aquilo para a área de negócio, né? Então, assim, você está criando ali você precisa ter um projeto dentro da área de ciência de dados. O cientista de dados precisa criar um modelo lá no qual ele precisa responder para um problema X. Uma vez que você teve essa resposta, você saber traduzir aquilo no qual o modelo está entregando é importante. Então, assim, é importante você saber traduzir para o negócio, para a linguagem de negócio, certo? E também você entender muito bem de negócio, para até que você saiba se aquilo que o modelo está entregando faz sentido para o problema de negócio que você tem. Beleza? Então, esse skill de negócio é muito importante ter. E a apresentação e visualização, claro. Se você vai fazer uma apresentação para um diretor de uma empresa sobre uma demanda que você recebeu do seu negócio, você precisa mostrar o resultado disso, você precisa, claro, saber mostrar essas informações, né? Não é simplesmente colocar um número lá que é a acurácia do seu modelo e pronto, não. Você tem que saber traduzir isso para o seu CIO lá, sobre o trabalho que você fez de uma forma visual e de uma forma entendível, ou seja, vai ter que falar a linguagem do negócio através dos gráficos, obviamente, traduzindo aquilo, né, aquele resultado que você teve ali por trás do modelo. Beleza, pessoal? Acho que eu já falei muito aqui, acho que esse vídeo já ficou muito longo. Mais uma vez, isso é uma opinião minha, tá, sobre o que seria um cientista de dados. Vocês vão ver, é que eu acabei não pegando aqui algumas vagas, né, ali no LinkedIn, na qual eles solicitam quais são os requisitos solicitados, mas vocês vão ver que estão muito em linha disso daqui que eu mostrei para vocês. Beleza? Mais uma vez eu agradeço. Se vocês curtiram o vídeo, mais uma vez dê um joinha. Se não curtiram também, pode dar um like. Deixe comentários aí no vídeo. E eu espero vocês no próximo. Até lá.